Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PodPai. Eu sou Felipe Oliveira e sou um grandíssimo fã dos filmes da Marvel. Por mais que o meu super-herói preferido seja o Batman, a Marvel conseguiu construir uma teia enorme de obras de artes e até estilos de filmes diferentes para construir o que nós conhecemos como MCU, né? O Marvel Cinematic Universe, ou Universo Cinematográfico Marvel. E tem um ponto muito interessante que eu, assistindo a todos esses filmes, pensei: todos os filmes, ou grande parte desses filmes, tem um resquício falando sobre paternidade, né? E aí, para a gente concluir este ano de 2021, eu resolvi fazer um grande compilado, um universo paterno dentro do universo cinematográfico da Marvel. Pois é. E desde a primeira fase, para quem acompanha um pouco mais os filmes da Marvel sabe que ela dividiu em fases, né, o lançamento das suas peças. Desde a primeira fase, nós temos filmes falando sobre isso. E o primeiro filme que eu me lembro, que eu me recordo, que fala um pouquinho mais especificamente sobre a questão da paternidade, é o Thor. Ali a gente conhece, Thor é um filme de 2011, a gente conhece, além do próprio personagem que dá nome ao filme, né, o Thor, a relação que ele constrói, o que vem sendo transformada entre ele e o seu pai, Odin, que é o rei de Asgard, né? E como Odin cobra de Thor a criação, o desenvolvimento da responsabilidade, porque Thor é destinado a assumir o trono de Asgard. Ali a gente também conhece o irmão adotivo de Thor, que é o Loki, e essa relação não só entre irmãos, né, entre o Thor e o Loki, mas principalmente entre os dois e Odin, ela vai ter uma conclusão muito tocante, muito importante no terceiro filme da série, que é o Thor Ragnarok, de 2017. Antes disso, em Thor, O Mundo Sombrio, a gente vê a relação do Thor com a sua mãe, e como a morte dela causa um choque muito grande nele, né? Ele era muito ligado a ela. Outro filme que fala sobre isso também é Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia nos apresenta a Gamora e a Nebulosa, ambas filhas adotivas de Thanos. Thanos, que é o grande vilão, como vocês podem ver aqui, é o grande vilão da saga do infinito, né? E aqui a gente começa a conhecer um pouquinho mais do impacto dessa paternidade nociva, dessa paternidade agressiva, ausente do Thanos, né, com as suas filhas, lembrando que ambas, pelo menos dentro do universo cinematográfico da Marvel, são filhas adotivas, né? É importante dizer, uma ressalva aqui, eu estou falando única e exclusivamente do universo cinematográfico, não estou me baseando nos gibis, tudo bem? Então, com esse acordo estabelecido, voltamos aqui para a nossa lista e aqui a gente entra no filme que mais fala, ou que pelo menos na minha visão foi o mais revelador quando a gente fala sobre paternidade, né? Parentalidade como um todo, que é Vingadores, A Era de Ultron. Vingadores, A Era de Ultron é o segundo filme do grupo Vingadores e aqui, em determinado momento da história, todos os Vingadores acabam sendo despedaçados mentalmente, psicologicamente. E eles encontram refúgio no sítio, na fazenda de Clint Barton. Clint Barton, ele é, para quem não conhece pelo nome, né, ele é o Gavião Arqueiro. E é uma surpresa quando a gente vê que o mais frágil, e eu coloco frágil entre aspas aqui, dos Vingadores, porque assim, tanto ele quanto a Viúva Negra não possuem superpoderes, né, mas ele é aquele que é o mais humano de fato, porque tem uma família, tem esposa, tem filhos, né? Então ele tem aonde recuperar as suas energias. E todos os Vingadores vão para lá, vão para essa fazenda. E aqui a gente começa a ver também um pouquinho da amizade entre ele e a Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra, que é carinhosamente chamada pelos filhos de Clint de tia. Então, uma super espiã russa, vingadora, né? Chamada de tia aí na intimidade das crianças. Outro ponto, outro filme que fala bastante sobre a questão também de paternidade, aí já entrando na segunda fase, acho que até na terceira fase da Marvel, é o Homem-Formiga. Tanto o Homem-Formiga quanto o seu segundo filme, Homem-Formiga e a Vespa, falam da relação de Scott Lang, né, que é o atual Homem-Formiga, que veste os trajes do Homem-Formiga, com a sua filha, a Carrie, né? E é interessante porque o Scott Lang começa o seu primeiro filme como um pai divorciado,
com um relacionamento muito bom com a sua ex-esposa, mas que, por ele ser divorciado, ele não possui a guarda da sua filha, até porque ele é um ex-presidiário. Mas ele está tentando recuperar a sua vida de uma maneira honesta, né? E está desempregado, enfim, e a partir daí é que ele consegue, ainda no meio da contravenção, invadir a casa de Hank Pym. E Hank Pym também é um pai que criou sozinho a sua filha, né, a Hope Van Dyne, porque a sua esposa ela está presa no reino quântico. Até então a gente não sabe, mas eu já estou dando spoilers aqui para vocês, porque já existe o universo cinematográfico há mais de 15 anos. O mínimo que vocês podem fazer é assistir, né? Então a gente conhece aqui tanto o Hank Pym quanto o Scott Lang também no Homem-Formiga e o Homem-Formiga 2. Ponto importante, quando a gente vai para Vingadores Ultimato, né, que acontece 5 anos depois do Vingadores Guerra Infinita, a filha do Scott Lang, a Carrie, já está enorme, né? Ela já passou aí 5 anos e o pai toma um susto quando vê a filha daquele tamanho. É muito interessante ver essa cena também. Um filme que fala muito bem também sobre essa relação, tanto do pai verdadeiro, né? Quando eu digo pai verdadeiro, recapitula, risca essa palavra, o pai biológico e o pai adotivo é em Guardiões da Galáxia Volume 2. Se no primeiro filme nós vimos a história de Gamora e Nebulosa com o Thanos, é importante, no primeiro filme também conhecemos um pouco mais da história de Drax, né? Drax, ele perdeu a família pelas mãos do Thanos, então o que dá a entender é que ele tinha uma família estruturada, esposa, filhos, a gente não sabe quantos filhos, mas ele acabou se tornando sozinho no mundo. Aqui no volume 2 a gente se aprofunda mais na relação de Peter Quill, que é filho do biológico do Ego. Ego é um planeta vivo que acaba, vamos colocar assim, colonizando ou criando, reproduzindo-se, né, em planetas em que ele quer dominar ao longo do tempo. Só que isso não acontece com o Peter Quill porque ele foi adotado. Na verdade ele foi raptado e no final ele acabou sendo adotado por Yondu, que é aquele extraterrestre da cor azulada e que tem aí um moicano vermelho e que assovia para as flechas para matar os seus inimigos. É um filme muito interessante, muito bacana, porque o Peter Quill acaba se tornando uma criança de volta, né? Ele volta a ser uma criança quando ele reencontra o seu pai biológico, mas a história, a ligação que ele tem com o Yondu é muito interessante, é muito intensa. Bom, partindo de Guardiões da Galáxia, o próximo filme na ordem de lançamento, tá? Não é a ordem cronológica, mas a ordem de lançamento dos filmes é Pantera Negra. Minto, desculpa, volta um filme, tem a Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil. Aqui a gente conhece tanto Pantera Negra, né, o rei T'Challa, que ainda nesse filme é o rei T'Chaka, né, que acabou sendo morto ali no atentado contra o prédio da ONU, mas principalmente a gente entende um pouco mais da relação que Tony Stark tinha com os seus pais. A relação de Tony Stark com seus pais ela foi brevemente apresentada no primeiro Homem de Ferro, né, que mostra que ele é filho de um grande inventor que trabalhou na SHIELD nos seus primórdios, e a relação dele com Obadiah Stane, que é o sócio dele, acabou criando ele como um filho adotivo. Mas é aqui em Capitão América Guerra Civil que a gente vê quanto pesa para ele a ausência do seu pai, porque ele cria uma tecnologia de realidade aumentada para resgatar momentos da vida, né, que ele possa alterar, modificar, enfim, acertar de alguma maneira. E o momento que ele escolhe é justamente o momento que está ele e seu pai conversando, né? E aí, obviamente, que no desenrolar da história a gente vê que o Soldado Invernal mata o pai de Tony Stark, então isso traz aí questões muito internas, muito íntimas dele. Mas isso aí é papo para um outro filme. Então, passando de Capitão América, onde a gente conhece o rei T'Challa e o rei T'Chaka, a gente vai para Pantera Negra, o filme próprio, né, do rei T'Challa. E mostra como a relação de pai e filho também é muito intensa, não só com o personagem principal, mas com seu primo, com Eck Killmonger, né, que é primo irmão do T'Challa e que também tinha um pai que veio para os Estados Unidos que acabou sendo morto pelo rei T'Chaka, né? Então é um filme muito interessante e principalmente resgata da cultura africana a importância da ancestralidade, a importância dos laços maternos e dos laços paternos, inclusive depois da morte, né? Então uma cena que lembra muito O Rei Leão, que também é um filme que bebe nas fontes africanas sobre ancestralidade, e a conversa entre o rei T'Challa e o rei T'Chaka, quando ele se torna, né, na cerimônia de transformação dele no Pantera Negra,
é muito emocionante também. E aí a gente tem os últimos lançamentos, os filmes mais recentes aqui do universo cinematográfico Marvel, né? Então nós tivemos aí recentemente Viúva Negra, e lembra que eu falei que o Vingadores, a Era de Ultron, era o mais elucidativo, o mais explícito com relação à parentalidade? Aqui a gente conhece um pouco mais da história de Natasha Romanoff e como ela foi criada pelo Guardião Vermelho, que era um super agente, né? Foi um agente secreto da KGB, da antiga União Soviética, e que foi criada, e ela foi criada dentro de uma família norte-americana, e que quando esse disfarce sumiu, acabou, né? Eles foram descobertos, ela acabou sendo treinada aí para se tornar a grande espiã que ela se tornou no final das contas, né? E mostra como os laços dela de paternidade com o pai dela foram reconstruídos ao longo da aventura, né? Num primeiro momento ela tinha memórias muito boas da sua infância, ela apagou tudo isso, e quando ela tem um reencontro com o pai, isso, e com a mãe também posteriormente, isso aos poucos vai sendo resgatado até elas criarem uma pseudo-família novamente. E o último lançamento da Disney falando sobre isso no universo é o Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, onde além do personagem principal, a gente conhece um pouco mais do embate que ele tem com o seu pai, que é o grande vilão do filme, o Wen Wu, né? E com a relação do pai, um pai, obviamente, rei do crime, né? Rei da grande máfia mundial, global, que é chamada aí de a Organização dos 10 Anéis, como isso afetou a relação dele com o Shang-Chi, que é o personagem principal, e com a Xia Ling, eu não sei se a pronúncia está correta, que é a filha dele também, né? Que é a irmã do Shang-Chi. Então, mais uma vez, mais um filme em que a gente consegue entender um pouco mais do peso da questão parental, né? Principalmente da questão dos pais e como isso afeta aí na criação dos filhos. Pensa que acabou? Não acabou não. Para quem é assinante como eu do Disney Plus, nós temos também as peças no streaming, né? E aqui no streaming a gente tem tanto o WandaVision, que a gente é apresentado às loucuras, aos devaneios mentais, enfim, da Wanda, né, da Wanda Maximoff, que é casada com o Visão, o androide Visão, mas aqui é interessante porque eles fazem uma sátira do modelo de família norte-americana, né, nas sitcoms, e temos também, além de WandaVision, o último lançamento, que é o seriado do Gavião Arqueiro, né, que mostra as aventuras dele, né, do Clint Barton, agora no papel de mentor da Kate Bishop, que também perdeu o pai ali nos eventos do primeiro filme de Vingadores, mas nos mostra nos primeiros 2 capítulos o quanto o Clint Barton está tentando ser um pai mais participativo, depois de toda a sua carreira no time dos Vingadores ter se encerrado. Então, subentende-se que ele não volta mais para o filme, né, para essa série aí, mas ele está treinando a sua sucessora, e ao mesmo tempo ele tenta reconstruir esse papel de pai que nós vimos começando lá em Vingadores Era de Ultron e que tem remanescentes aqui no seriado de 2021, acabou de ser lançado, tá bom? Bom, o vídeo é um pouco mais longo, mas é longo porque o cinema, né, a série de filmes que foram lançados no cinema também é longo, são mais de 24 filmes lançados aí pela Disney, mas eu espero que você possa maratonar agora no final do ano com os seus filhos ou você sozinho também. E quem for pai, quem for mãe, quem for tio, presta atenção nesses filmes que eu falei, nesses personagens que eu citei aqui, porque eu sei que tem muita lição sobre paternidade que a gente pode pincelar sobre ser ou não ser, né? Ficou muito shakespeariano isso, mas sobre como agir ou como não agir com os nossos filhos assistindo aos filmes de super-heróis. Tá bom? Se gostou, deixa um like no vídeo, é muito importante pra gente. Assina o canal, ativa o sininho, compartilha com a galera e comenta aqui embaixo. Eu esqueci de algum personagem? Esqueci de algum filme? Passei batido sobre algum fator específico sobre paternidade? Me avisa aqui que eu faço a parte 2. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.